Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados ou Access. Talvez você já me conheça por ter comprado algum dos livros de minha autoria. Atualmente eu tenho 52 livros de informática publicados e todo ano eu publico de 6 a 7 ou mais livros. Quase que mensalmente tem livro novo. Tem também aqui o meu site, juliobatiste.com.br, qual está na internet desde maio de 2000. Já são mais de 17 anos na internet. No site você encontra muito material gratuito, tem tutoriais, tem livros grátis completos meu online de graça. Livros de, por exemplo, de Excel avançado, de Windows, de Word, de SQL Server, de Windows Server. E tem também, é claro, a nossa loja virtual, onde eu vendo os livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, não só de minha autoria, como de mais de 200 autores, com os quais eu tenho parceria para a criação e publicação de material. Então acessa lá, dá uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar. Esta série é uma série de 100 videoaulas grátis sobre banco de dados e Access, onde eu vou desde o básico até macros e programação VBA. Eu abordo desde o principal assunto, que é a teoria e o modelo relacional, que é o que muitos usuários não estudam e querem ir direto para a prática, e aí só tem problemas. Às vezes eu recebo um e-mail, Júlio, não está funcionando, por quê? O que está acontecendo? E é simplesmente uma falta de relacionamento entre duas tabelas. Então tem que conhecer essa parte teórica. E aí eu vou avançando na parte desde o básico, como criar um banco de dados, tabela, e aí nós vamos evoluindo até chegar à parte avançada de macros e programação VBA. As primeiras aulas foram criadas em parceria. A primeira e a segunda aula eu criei, da aula 3 até a aula 46, 47, se eu não me engano, foi criada pelo professor Manuel Jailton. O professor Jailton criou as videoaulas com base nos livros de minha autoria, uma parceria que eu tenho há mais de uma década com o professor Jailton. E agora eu estou criando as demais lições e vamos até a lição 100 ou mais. Sempre que tiver novos exemplos, novas coisas para passar, eu vou criar uma nova videoaula e publicar aqui nessa série para vocês. Se tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, por gentileza, usem o campo comentários que está abaixo do vídeo. E inscrevam-se aqui no canal, tem o botão inscrever-se. A vantagem de se inscrever é que é de graça e sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio YouTube avisa vocês passando o link do vídeo, tá legal? E não esqueça de indicar esses vídeos para a lista de contatos de vocês e compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas interessadas possam ter acesso. Semanalmente publico novas lições desta série. E trago aqui para vocês a dica do melhor e mais completo livro de Access que eu escrevi até hoje. Ele é conhecido como a Bíblia do Access. Aprenda com Júlio Batiste, Access 2010, curso completo. Do básico ao avançado, incluindo macros e programação VBA, através de exemplos práticos passo a passo. Embora ele seja baseado no Access 2010, você pode acompanhar todo o livro usando Access 2010, Access 2013 ou Access 2016. Um livrão aí com mais de 1.600 páginas. E nesse endereço aqui, se você tiver interesse, eu preparei especialmente para quem me acompanha aqui pelo YouTube. Ele está com uma promoção com ótimo desconto e ainda acompanha 21 bônus, incluindo mais de 90 horas de videoaulas, planilhas, e-books, etc. Dê uma olhada nesse endereço. Aqui eu só listei os bônus que estão disponíveis, mas nesse endereço tem toda a informação. Preço com desconto, cálculo do frete, prazo de entrega, índice completo, enfim. Acessem aqui que vocês terão todas as informações. Tá legal? Já conversei bastante, já fiz a minha propaganda e vamos então à nossa videoaula. Um excelente estudo a todos! Estamos chegando à nossa lição de número 58 desta série de 100 videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Access. Vamos agora iniciar uma série de vídeos sobre a criação de relatórios no Access, que é um assunto que nós ainda não havíamos abordado e, portanto, vamos abordar a partir dessa lição. Vamos começar por uma introdução a relatórios. Dentro daquele entendimento da arquitetura do Access, os diversos elementos que compõem o banco de dados do Access, como os relatórios se encaixam nesta arquitetura e quais as partes que compõem um relatório no Access. Entender
exatamente o que é o cabeçalho do relatório, o que é o cabeçalho da página, o que é o cabeçalho do grupo, e assim também com o rodapé, o que é a seção detalhe, faz a diferença porque às vezes você está querendo criar um relatório que é uma soma por grupo e usa o rodapé errado, ou que é uma soma por página e usa o rodapé errado. Então, entender esses elementos é muito importante. E não esqueçam de me ajudar bastante na divulgação deste conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Se você tem amigos, colegas de trabalho, conhecidos que tenham interesse no assunto banco de dados e Axis, é só compartilhar. Aqui na descrição do vídeo tem o link do vídeo, todas as informações. Compartilhe através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like e também inscrevam-se aqui no canal. Tem o botão inscrever-se. A vantagem de se inscrever no canal, primeiro, é que é gratuito. E segundo, que o YouTube, manda para vocês um aviso por e-mail sempre que eu publico um novo vídeo aqui para vocês, tá bom? Todos os exemplos que nós fizermos dessas lições aqui estão disponíveis, são baseados no banco de dados disponível para download nesse endereço aqui, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar os exemplos práticos, não é o caso dessa lição que é teórica, mas a partir da próxima, vocês baixem esse arquivo aqui, abram ele na versão do Axis que vocês estão utilizando. Eu vou usar o Axis 2010 a partir dessa lição aqui e podem acompanhar daí passo a passo os exemplos que eu estou fazendo. Tá legal? Vamos lá então, entender como funcionam os relatórios no Microsoft Axis. Tem aqui um documento que eu preparei para vocês para que a gente possa acompanhar essa aula e entender exatamente o que são e para que servem os relatórios no Microsoft Access. Vamos então acompanhar aqui o nosso documento. Os relatórios são utilizados para criar listagem de dados, ou para exibir essas listas na tela, ou para a impressão. Então você tem lá as suas tabelas, tem as suas consultas, mas você precisa de determinadas listagens de dados que tem uma formatação diferente, que tem alguns campos combinados de uma ou mais tabela, que não tem essa listagem pronta e não consegue montar no formato que você quer através de uma consulta. Para isso que existem os relatórios. Aqui nós chegamos num ponto que é interessante, né? Uma das promessas da informática, quando começaram a surgir os primeiros computadores, é que ia acabar com o papel. Não ia mais ter papel na mesa dos funcionários, nem nada. E na verdade aumentou o papel, né? Porque tem situações em que você ainda tem que imprimir. É mais prático você trabalhar numa listagem de papel do que diretamente no micro. Por exemplo, você vai fazer uma conferência lá no almoxarifado, muitas vezes é mais rápido você levar ali uma listagem impressa, fazer a verificação, depois voltar e acertar no micro. Enfim, não acabou com o papel. Ainda existe o papel e eu acredito que vai continuar existindo por um bom tempo. Existem vários tipos de relatórios que nós podemos criar no Axis. Nós vamos aprender a criar todos esses tipos de relatório. Desde uma simples listagem, por exemplo, de clientes com nome, e-mail e telefone, ordenado por um ou mais campos, até relatórios bem mais sofisticados, que são baseados em consultas. Aí pode definir critério de filtragem. Quando você vai exibir o relatório, vai abrir o relatório, ele pede os critérios, você digita, ele filtra de acordo com os critérios que você digitou e já exibe uma listagem filtrada. E também é possível fazer agrupamentos por um ou mais campos. Por exemplo, você pode ter, primeiro, por exemplo, criar uma consulta para ter o valor total por pedido, e nessa consulta você tem um campo por país e por cidade. E aí você pode querer criar um relatório em que você tenha a lista de pedidos de uma cidade, o total a soma desses pedidos para essa cidade, aí todas as cidades de um país, aí ao final o total de vendas para aquele país. E assim sucessivamente. Para o primeiro país, cada cidade dentro do país, o próximo país e assim por diante. Nós vamos ver que criar esse tipo de relatório com agrupamento é bastante simples no Axis. Um relatório é a maneira de formatar os dados da maneira mais adequada para que sejam impressos ou exibidos na tela. São as famosas listagens, né? Na época antiga, na época do MyFrame, as empresas pagavam por listagens. Eu quero uma listagem assim, assim, assim. E às vezes demorava meses para a empresa prestadora de serviço retornar com a listagem em papel, né? Nem tinha opção de consultar
nos terminais. Eu estou falando isso aí anos 80, né? Muitos de vocês talvez que estejam assistindo esse vídeo nem eram nascidos, mas já houve uma época em que era assim. Você pode criar relatórios baseados em consultas para aplicar filtros aos dados e formatar ou ordenar os dados de acordo com um ou mais critérios. Aqui entra em jogo o conhecimento da arquitetura do Axis, que eu falei lá nas primeiras videoaulas dessa série. Se não conhecer essa arquitetura, às vezes você passa uma semana tentando fazer um relatório baseado diretamente nas tabelas e não consegue. Coisa que uma simples criação de consulta para pegar exatamente os dados que você precisava resolveria. E aí depois faz o relatório baseado na consulta. Tudo rapidinho e fácil. Mas não se preocupem que nós vamos ver diversos exemplos ao longo das próximas lições, exemplos práticos, né? Eu vou propor um problema, vou mostrar para vocês que a melhor maneira de resolver o problema é primeiro criando uma consulta e depois criar o relatório baseado na consulta. Utilizamos relatórios para exibir, formatar e resumir dados. Por exemplo, é possível criar um relatório do tipo lista para exibir os números de telefone e e-mail de todos os clientes que tiveram um volume de compras acima de 10 mil nos últimos 6 meses. Esse é o típico exemplo onde primeiro a gente tem que fazer uma consulta. A gente faz uma consulta para ter o nome do cliente, o valor total em vendas, né, e aplica filtros. Esse valor total tem que ser maior que 10 mil e o período, os últimos 6 meses. Ou é possível criar um relatório resumido com o total de vendas por funcionário e por trimestre do ano, ou o total de vendas por estado e por ano nos últimos 5 anos, por país e por ano, por cliente por ano, enfim, as possibilidades são muitas. Os relatórios permitem distribuir ou arquivar a situação atual de um conjunto de dados. Isso aqui até eu vou salientar. Ó. Você quer ter a posição exata de um conjunto de dados em determinada data. A melhor maneira de fazer isso é criar um relatório e você pode ou imprimir o relatório ou salvar ele em um formato PDF ou XPS e gravar lá num arquivamento conforme definido na empresa. Tá? Os relatórios podem fornecer detalhes sobre registros individuais, resumo de muitos registros ou ambos. Isso aí tudo depende de qual a fonte de dados do relatório. Você também pode usar relatórios do Axis para criar rótulos para mala direta ou outras funcionalidades. Aqui é um detalhe importante que ao invés de imprimir, você pode salvar o resultado do relatório num arquivo PDF, XPS ou outro formato, existem muitos hoje, né? O relatório é a maneira de preparar os seus dados em um formato de listagem, apropriado para ser impresso. Então, você prepara as listagens só com os campos que você quer, com os filtros que você quer e assim por diante. Como você tem o controle total na hora de criar o relatório sobre o tamanho, a aparência de todos os elementos de um relatório, é possível formatar as informações da maneira que você necessitar. Nas lições desse módulo, você verá que a criação de relatórios é muito semelhante à criação de formulários. Nós já tivemos várias aulas anteriores sobre a criação de formulários. Todo o conhecimento que você teve lá sobre formulários, tais como controles, propriedades dos controles, propriedades do formulário, como movimentar um controle, como arrastar, como redimensionar, alinhar, isso aí tudo continua valendo dentro dos relatórios, tá? Esse conhecimento se aplica integralmente sobre relatórios, por isso que antes de ver relatórios a gente vê formulários, até para você já ter esse conhecimento. A maioria das informações de um relatório vem de uma tabela ou de uma consulta, que é a fonte de dados do relatório. E aqui eu coloquei aquela famosa figurinha que eu fiz lá em 1997, 96, uma das primeiras versões do Axis, até eu deixei ela assim, bem rústica mesmo, que é a arquitetura do Axis. Você tem as tabelas, que é a única fonte onde existem dados. Baseado em tabelas, você pode criar consultas, nós já aprendemos a fazer isso, né? E pode também criar formulários baseados em tabelas ou em consultas. A mesma coisa com o relatório. Relatório pode ser baseado diretamente em uma tabela ou, se você não tem os dados no formato que você precisa, com os cálculos que você precisa, antes você pode criar uma consulta para ter exatamente os dados que você precisa e fazer o relatório baseado na consulta, tá bom? As outras informações do relatório são armazenadas na própria estrutura do relatório. Que outras informações são essas? O título do relatório, tá? Vai ser um controle do tipo texto, em que você digita o título que você quiser lá dentro.
Os cabeçalhos estão armazenados na estrutura do relatório. Então, se você tem lá um relatório com uma listagem de pedidos, onde no cabeçalho no início de cada página tem o título dos campos. Isso fica dentro do próprio relatório, porque não é informação de um campo de uma tabela. A data vem de uma expressão que está armazenada na estrutura do relatório. Por exemplo, você pode criar um controle onde você põe a função data para exibir sempre a data atual. Os dados vêm de campos em uma tabela, consulta ou uma instrução SQL. Vocês já viram nas lições anteriores que uma consulta nada mais é do que um comando SQL. E os totais vêm de expressões que estão armazenadas na estrutura do relatório. Por exemplo, você cria um relatório lá, onde ao final de cada página você quer a soma dos pedidos daquela página. E essa é uma expressão de cálculo que nós vamos aprender a criar, que fica armazenada na estrutura do relatório. Em resumo, tudo que não for um campo de uma tabela ou de uma consulta, fica armazenado no relatório. Você cria um vínculo entre um relatório e a sua fonte de dados através do uso de objetos gráficos chamados controles. É a mesma coisa que os formulários. E a fonte de dados ou é uma tabela ou é uma consulta. Tá? Todos os conceitos aqui eu repito porque isso é importante, que foram vistos sobre controles. Quando nós estudamos formulários nas lições anteriores, são válidos para relatórios. Lá nós aprendemos a mover controle, que tem a parte do texto que identifica o controle, tem a parte do dado, como mover elas independentemente, como alinhar controles, como definir o espaçamento horizontal, espaçamento vertical, tudo isso que foi visto para formulários vale aqui para controles nos relatórios. Conforme veremos mais adiante, inclusive o assistente de criação de relatório é muito semelhante ao assistente de criação de formulário. A exemplo dos outros elementos do Axis, um relatório possui um modo design e um modo estrutura, onde são o modo design, modo estrutura, onde são definidos os controles e os elementos do relatório, e outros modos onde são visualizados os resultados obtidos. Então, assim como a consulta tem um modo estrutura, a tabela tem um modo estrutura, o formulário tem um modo estrutura, o relatório também tem um modo estrutura, que é onde você define quais controles fazem parte do relatório, onde colocar cada um, como alinhar, etc. E depois você pode ou visualizar o relatório na tela ou mandar ele para impressão. Claro que normalmente, antes de imprimir, a gente visualiza para ver se está tudo ok. Visualizou na tela, não está tudo ok, volta para o modo estrutura, corrige o que tem que corrigir, visualiza de novo, está tudo ok, agora sim pode mandar para impressão. O modo estrutura do relatório, que é onde a gente cria o relatório, onde põe os controles, alinha, faz os cálculos, etc. O modo estrutura de um relatório é comparável a uma prancheta de trabalho, onde um projeto é organizado e as ferramentas que você precisa estão disponíveis. Ali vai estar aquelas barras de ferramenta, onde você pode adicionar controles, alinhar controles, formatar, inclusive toda a formatação. Eu quero que os títulos aqui o nome dos campos da listagem fiquem em negrito com fonte azul. Tudo isso é possível de ser feito no modo estrutura. Algumas das ferramentas disponíveis nesse modo são guias com ferramentas de design do relatório, as réguas que ajudam o alinhamento, grupo de controle e barra de status. O desenho do relatório é quase igual, praticamente igual ao de um formulário. Veja que é a terceira vez que eu estou salientando isso, para que acenda na mente de vocês que tudo que vocês aprenderam lá em formulários vai ser útil agora na criação dos relatórios. Sendo que o relatório possui alguns controles diferentes dos formulários. Evidentemente que nós vamos estudar esses controles em detalhes. O funcionamento dos relatórios está baseado em duas fontes de informações: tabela ou uma consulta de origem, que é a fonte de dados, e a própria estrutura do relatório. O vínculo entre um relatório e sua origem de dados é criado por objetos gráficos chamados controles. Então, se você tem um relatório lá baseado numa listagem onde tem o nome do cliente, data de nascimento, telefone e e-mail. Para exibir cada um desses campos lá da tabela clientes, você vai ter que colocar um controle no relatório. Controle associado ao nome do cliente, controle associado à data de nascimento, controle associado ao e-mail do cliente, controle associado ao telefone do cliente. Os principais tipos de controle utilizados em relatórios são os seguintes: uma caixa de texto, normalmente associada a um campo da fonte de dados. Nome, endereço, país, etc.
Molduras exibem imagens e gráficos, né? Você precisa exibir o logotipo da empresa no título do relatório, ou se você tem uma tabela lá onde tem fotos dos funcionários, por exemplo, você pode usar um controle do tipo moldura para exibir essa foto. E rótulos, esses são para informações em geral. Você quer colocar um texto de orientação lá no relatório, ou um subtítulo, ou uma informação, em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone e tal. Então, toda a informação que você quiser digitar diretamente no relatório, a gente usa os chamados rótulos. Na figura a seguir, temos um exemplo de um relatório no modo Design Estrutura. Observe a guia Ferramentas de Design de Relatório e dentro dela as guias Design, Organizar, Formato e Configuração de Páginas. É através dessas guias que temos acesso a todas as opções disponíveis para a criação e configuração dos relatórios. Então, quando aqui tem uma imagem de um relatório no modo Design, e aqui, quando você está no modo Design, aparece essa guia aqui, Ferramentas Design do Relatório, onde tem essas várias guias aqui, Design, Organizar, Formato e Configuração de Página. Nos exemplos práticos, nós vamos aprender a trabalhar com as opções dessas várias guias aqui. Aqui dá para ver que tem, por exemplo, os controles, aqui é simplesmente um título, então é um rótulo, e aqui onde tem os campos associados com campos das tabelas ou da consulta, são as caixas de texto, nome do produto, categoria, quantidade e assim por diante. E aqui nós temos também as diversas seções de um relatório. Tem o cabeçalho do relatório, o cabeçalho da página, cabeçalho do nome do pedido, né, nome do produto, perdão, e depois os rodapés. Rodapé da página, rodapé do nome do produto e rodapé do relatório, que nem aparece aqui, está abaixo do rodapé da página. Entender esses diversos elementos é importante. Por exemplo, eu quero colocar uma soma tem uma listagem de pedidos com o valor total de cada pedido. Quero colocar uma soma de pedidos por página. O total tem 20 pedidos naquela página, eu quero a soma desses 20 pedidos. Onde que eu coloco? No rodapé da página. Não, mas eu tenho um relatório agrupado por país e por cidade. Então eu quero uma soma do total de pedidos por cidade. Então, dentro do rodapé do grupo cidade, você vai colocar a expressão de soma. E assim sucessivamente. Então vamos comentar um pouco sobre as seções de um relatório. As informações de um relatório elas estão divididas em seções. Cada seção tem uma finalidade específica, sendo impressa em uma ordem previsível na página do relatório. Previsível quer dizer, são impressas na mesma ordem que elas aparecem aqui na estrutura do relatório. O primeiro elemento é o cabeçalho do relatório, então ele vai ser o primeiro a ser impresso bem em cima, e assim sucessivamente. No modo estrutura, as seções são representadas como faixas, e cada seção contida no relatório é representada uma única vez. No relatório impresso, algumas seções podem ser repetidas várias vezes, por exemplo, aqui a seção do rodapé do nome do produto. Então, se tiver 20 produtos, vai ter 20 vezes o rodapé do nome do produto. Se nesse rodapé tiver, por exemplo, uma expressão para contar quantas vendas teve daquele produto, para cada produto diferente vai ter aqui essa contagem, tá bom? No relatório impresso, algumas seções podem ser repetidas várias vezes. É o caso das seções de grupo ou seções de página. Se o relatório tiver, por exemplo, 20 páginas, o que está configurado para ser exibido no rodapé da página vai aparecer em cada uma das páginas impressas. Uma coisa que você pode inserir, por exemplo, no rodapé da página é o número da página. Página 1, página 2, página até a última página. A seguir, descreva as principais seções do relatório. Cabeçalho do relatório. O cabeçalho do relatório aparece uma única vez, bem no início do relatório, no início da primeira página do relatório. Pode ser usada para itens como o logotipo da empresa, o título da empresa, dados de contato ou data da impressão. O cabeçalho do relatório é impresso antes do cabeçalho da página e somente na primeira página do relatório. Depois do cabeçalho do relatório, nós temos o cabeçalho da página. O cabeçalho da página aparece no topo de cada página. Se tiver 100 páginas no relatório, o que você configurou para ser exibido no cabeçalho da página vai ser exibido no início de cada uma das páginas. Uma das coisas que normalmente é colocado no cabeçalho da página, numa listagem, é o título dos campos. Você está lá na página 100 para você saber o que é cada coluna de dados. Então, o cabeçalho da página aparece no topo de cada página do relatório. Você pode utilizá-lo para exibir itens como os títulos da coluna
ou subtotais por página. Cabeçalho de grupo. Um cabeçalho de grupo aparece no início de um novo grupo de registros. Por exemplo, você tem lá um relatório agrupado por país e dentro do país por cidade. Então você vai ter um cabeçalho para cada país diferente. Então você pode colocar ali uns totais ou outras informações. Normalmente é colocado o nome do país, ali o campo associado com o nome do país, para você saber a qual país se refere aos dados que vêm a seguir. E dentro do país você tem grupos para cada cidade, uma lista de pedidos, por exemplo, para cada cidade. Aí vai ter um cabeçalho para cada cidade, onde pode estar, por exemplo, o nome da cidade. Tá? Você pode utilizar para exibir informações que se aplicam ao grupo como um todo, tal como o nome do grupo, nome do país, nome da cidade. Por exemplo, podemos criar um relatório para exibir o total de vendas por país. Nesse relatório, cada país constitui um diferente grupo de vendas. A seção detalhe, que é a seção principal do relatório, e é obrigatório, não existe relatório sem a seção detalhe. Os cabeçalhos e outros elementos podem não ter nada, não ter nenhum conteúdo, tá? Mas a seção detalhe obrigatoriamente tem que ter alguma coisa. Contém o corpo principal dos dados de um relatório. Essa seção é repetida para cada registro da origem de dados na qual é baseado o relatório. Então, se você tem lá uma listagem com 1000 clientes, a seção detalhes tem lá quais campos exibir de cada cliente, vai exibir um registro para cada cliente. Ela vai se repetir 1000 vezes para formar a listagem. E assim como tem os cabeçalhos, tem os rodapés. Só que os rodapés são na ordem inversa. O cabeçalho primeiro era do relatório, depois de página, depois de grupo. E os rodapés, pela lógica, é de grupo, depois página e por último o rodapé do relatório. Rodapé de grupo, por analogia com o cabeçalho de grupo, ele aparece no final de um grupo de registros. É utilizado para itens como, por exemplo, totais do grupo. Você quer lá ao final da listagem de pedidos de cada cidade a soma dos pedidos, você vai colocar essa expressão de soma no rodapé do grupo cidade de destino. Aqui que muitos dos e-mails com dúvidas que eu recebo, eu não estou conseguindo aqui o total de vendas por cidade, só está dando o total geral. É porque você está colocando a expressão de cálculo no rodapé do relatório. Aí ele vai calcular o total geral para todo o relatório. Você quer o total por grupo, tem que colocar no rodapé do grupo. Você quer o total por página ou qualquer expressão que se refira a todos os registros da respectiva página, usa o rodapé da página. E se você quer totais gerais ou qualquer informação que apareça somente no final do relatório, você vai usar o rodapé do relatório. Então essas várias seções aqui, cabeçalho da página, cabeçalho do relatório, cabeçalho da página, cabeçalho dos grupos, se for um relatório que contém grupos, e aí depois vai voltando na ordem inversa, rodapé dos grupos, rodapé da página, e não coube aqui na imagem o rodapé do relatório. É muito importante vocês entenderem essas seções e as funções de cada uma delas, tá legal? O tamanho das seções pode ser ajustado, você pode dimensionar e definir as propriedades de acordo com as necessidades. Evidentemente que vamos aprender a fazer isso na parte prática. Adicionalmente, também é possível acrescentar ou remover cabeçalhos e rodapés sempre que necessário. Não adicionei nada no rodapé do relatório, não está sendo exibido, mas tem lá um comando para exibir ele e depois a gente adiciona controle. Os cabeçalhos e rodapés, com exceção dos cabeçalhos e rodapés de grupo, são adicionados e removidos aos pares. Então, para adicioná-los ou ocultá-los, basta clicar com o botão direito do mouse numa área em branco, na seção detalhes, e no menu de opções que é exibido, clicar no rodapé ou cabeçalho que você quer exibir. Isso que nós vamos ver na parte prática, tá? E por fim, um comentário sobre controles. Voltando aqui na nossa imagem, cada quadradinho desse é um controle. E é um daqueles tipos, ou ele está associado com um campo da origem de dados, ou ele é um rótulo de texto para exibir informações, como o título do relatório, ou pode ser uma moldura para exibir imagens ou fotos, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre controles, ainda nessa nossa lição teórica. Os controles são objetos gráficos, como uma caixa de texto, uma moldura de objeto não acoplado, um retângulo ou um botão de comando, que você posiciona no relatório para exibir dados, executar uma ação ou tornar mais fácil a leitura do relatório. Os controles podem ser acoplados, não acoplados ou calculados. Acoplados é quando ele está associado a um campo lá da origem de dados, seja um campo de uma tabela ou de uma consulta.
Não acoplados não está associado com nenhum campo da origem de dados. Então pode ser uma caixa de texto para exibir orientações, um título, ou uma moldura para exibir uma imagem, uma foto. E podem ser calculados onde ele tem uma expressão de cálculo. Por exemplo, no rodapé de um grupo eu posso colocar uma expressão que soma os valores dos pedidos, para mim ter o total do pedido por grupo. Então podem ser acoplados, não acoplados ou calculados. Vamos aprender a criar e a trabalhar com esses 3 tipos de controle. E por fim nós temos aqui o grupo controles, que nós vamos trabalhar muito com eles. Quando você está no design do relatório, tem essa ferramenta aqui, ó, de design do relatório, e na guia design tem esse grupo controles aqui, que nos dá acesso a todos os controles. Essa aqui é a interface do Axis 2010, mas do 2013, 2016 é muito semelhante. Então, você pode adicionar os controles que você necessita. Por exemplo, aqui uma caixa de texto, um rótulo, um botão de comando, guias, um link, enfim, tem muitas opções. Nós vamos aprender a trabalhar com essa caixa de controles. Temos também as propriedades do relatório. A exemplo do relatório, do que nós vimos com formulários, o relatório tem propriedades e elas são utilizadas para definir a aparência geral do relatório impresso. Você pode, por exemplo, utilizar as propriedades para especificar que um cabeçalho ou rodapé de página seja impresso em todas as páginas, exceto naquelas em que o cabeçalho e o rodapé do relatório são impressos. Tá? Então, por exemplo, você pode configurar, na primeira página tem o rodapé, tem o cabeçalho do relatório e o cabeçalho da página. Você pode definir que na primeira página, como tem o cabeçalho do relatório, não seja impresso o cabeçalho da página. E na última página, como tem o rodapé do relatório, você pode definir que seja impresso só o rodapé do relatório, não o rodapé da página. Todas as demais páginas imprimem o rodapé da página e o cabeçalho da página. Só um exemplo que pode ser configurado com as propriedades. Propriedades de relatórios também podem ser utilizadas para especificar elementos presentes no modo estrutura do relatório, tais como determinar a largura da grade que você pode exibir ao criar um relatório. Nós vamos estudar as principais propriedades do relatório e para exibir essas propriedades basta clicar com o botão direito do mouse numa área em branco do relatório e no menu de opções que é exibido, clicar em propriedades. Muito bem, e a criação de relatórios? Parte prática, você já deve estar ansioso para a parte prática, né? Nós podemos criar de 2 maneiras, ou manualmente, fazendo tudo do zero, ou usando um assistente de relatório. Manualmente é muito trabalhoso, você pode dizer, Júlio, mas o assistente não vai criar o relatório exatamente como eu preciso. Não, dificilmente. Mas aí é só usar um pouquinho a criatividade. O que nós vamos fazer? Nós usamos o assistente para criar a versão inicial do relatório e depois, com o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, nós vamos lá no modo design e adaptamos, alteramos o relatório para que ele fique exatamente como nós queremos, tá bom? Muito bem, então uma visão geral sobre o que são relatórios no Axis, para que servem os elementos que compõem o relatório e a parte prática, como criar efetivamente relatórios, nós vamos ver a partir das próximas lições. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil, tenha trazido informações novas para vocês e aguardo vocês nas próximas lições. Valeu! Que bom que você assistiu até o final do vídeo. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês, tenha trazido coisas novas e que vocês possam aplicar na prática para dominar essa fantástica ferramenta de banco de dados que é o Axis. Aqui eu reforço a minha oferta de um livro realmente completo. Até uso sempre a frase: esse é o maior e melhor livro de Axis que eu já escrevi até hoje. Tanto é que ele é conhecido na web como sendo a Bíblia do Axis. Aprenda com Júlio Batiste, Axis 2010, curso completo, do básico ao avançado, incluindo macros e programação VBA através de exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem 1.602 páginas, sou autor dele e ele é muito completo. Eu vou desde o início do bem básico, da teoria do modelo relacional, depois vou indo sobre o Axis, banco de dados, como criar um banco de dados, como criar tabelas, enfim. Eu poderia ficar aqui 1 hora falando para vocês de tudo que tem nesse livro, mas não vou fazer isso porque
ficaria muito chato o vídeo, por isso eu preparei esse endereço especial aqui. Acessando esse endereço, vocês têm todas as informações sobre os livros, sobre este livro, incluindo o resumo sobre o capítulo, como calcular o frete, como comprar ele está com preço especial, com bom desconto desse endereço, e a lista dos 21 bônus que você recebe ao comprar o livro. O livro é enviado normalmente via correios, e os bônus são enviados via download para você após a confirmação do pagamento. Só de videoaulas são mais de 90 horas de videoaulas de bônus. A maioria das videoaulas desta série de videoaulas de banco de dados e Access estão como bônus na compra desse livro. Tá legal? Então acesse esse endereço, tem realmente todas as informações. Aqui eu coloquei a lista de bônus só para vocês terem uma ideia. Vale a pena realmente, é um livro, mesmo que você não saiba nada, zero de banco de dados, zero de Access, você começa a estudar ele desde o início, tem bastante exemplo prático. Eu disponibilizo para download os bancos de dados usados nos exemplos do livro e é tudo baseado em exemplos práticos, passo a passo, bem detalhados e bem completos. Tá legal? Fico contente mais uma vez por você ter me acompanhado até aqui. Se quiser saber mais sobre essa Bíblia de banco de dados e Access, acessa esse endereço aqui. Não esqueçam de indicar estas videoaulas, opa, que agora saiu. Não esqueçam de indicar estas videoaulas para os seus amigos, para suas listas de contato, para que mais pessoas interessadas possam ter acesso. Se inscrevam aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí bem em destaque. A vantagem de se inscrever é que, além de ser gratuito, você é avisado sempre que eu publico um novo vídeo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, usem por favor o campo comentários. Interajam comigo, pode demorar um pouquinho porque são mais de 1000 vídeos no meu canal e alguns milhares de visualizações todos os dias, mas eu respondo todos os comentários à medida que o tempo permite. Então usem o campo comentário e me ajudem na divulgação dessa série de vídeos gratuitos. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando esses vídeos através das redes sociais ou mandando um e-mail com o link do vídeo. Na descrição aqui embaixo do vídeo tem o link direto de acesso para amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que tem interesse nesse assunto. Mais compartilhamentos, mais comentários, mais empolgado eu fico e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, meu muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e vejo vocês nas próximas lições.